Nas sombras úmidas e eternas de São Paulo, onde o ar carrega o peso de séculos de dor e despedidas, erguem-se estruturas que desafiam a linha tênue entre o mundo dos vivos e o dos que partiram. Imagine um cemitério vasto, com lápides irregulares cobertas por musgo, onde o vento sussurra através de árvores antigas, dobrando galhos como dedos esqueléticos apontando para o céu nublado. Os caminhos de cascalho rangem sob passos solitários, e o cheiro de terra fresca misturado a flores murchas impregna o ar, evocando um silêncio opressivo que sufoca qualquer risada distante. Mais adiante, um hospital abandonado, com corredores labirínticos onde o eco de rodas de macas antigas ainda ressoa, paredes descascadas revelando camadas de tinta desbotada como pele envelhecida, e janelas quebradas que permitem a entrada de rajadas frias, carregadas de um frio que não vem apenas do clima. Este episódio desvenda ângulos inexplorados do que acreditam dominar sobre essas profissões sombrias. Os fatos se desenrolam nesses locais, marcados por uma aura de isolamento eterno, onde a escuridão não é apenas ausência de luz, mas uma presença viva que engole esperanças. Aqui, o silêncio não é paz, mas o prelúdio de um grito contido. Não vamos remexer em crônicas antigas. O que arrepia são os murmúrios, as fábulas e os tremores que ecoaram pelos anos. O coveiro. A noite caía devagar sobre o cemitério da Consolação, um lugar real e infame em São Paulo, conhecido por suas lendas de almas inquietas que vagam entre os túmulos desde o século XIX. Não era um cemitério qualquer. Suas alamedas largas, ladeadas por mausoléus ornamentados com esculturas de anjos chorosos, pareciam congeladas no tempo. O sol poente tingia o horizonte de um laranja sangrento, estendendo sombras longas que se entrelaçavam como veias pulsantes no chão irregular. O ar estava carregado de umidade, e o distante latido de um cão de rua ecoava, misturando-se ao farfalhar das folhas secas. Era ali que João, um homem de meia-idade com mãos calejadas e olhos cansados de anos lidando com a morte, iniciava seu turno noturno como coveiro. Ele não era de falar muito. Preferia o silêncio dos mortos aos falatórios dos vivos. Vestido com um macacão surrado, ele carregava sua pá e uma lanterna velha, cujo feixe de luz tremia ligeiramente em suas mãos firmes. João caminhava pelos caminhos familiares, passando por túmulos simples de pedra rachada e outros mais grandiosos, com cruzes de ferro enferrujado que rangiam ao vento. O cemitério era vasto, o maior da cidade, e à noite, quando os visitantes se iam, ele se transformava em um labirinto de quietude perturbadora. Ele parou para ajustar uma coroa de flores murchas em um jazigo recente, sentindo o cheiro adocicado da decomposição sutil que pairava no ar. Nada de estranho ainda, apenas a rotina de um homem que aprendera a conviver com o fim. Mas naquela noite, algo mudava. O vento parou de repente, deixando um vazio sonoro que fazia os ouvidos zumbirem. João ergueu a cabeça, sentindo um formigamento na nuca, como se olhos invisíveis o observassem das sombras entre as lápides. Ele prosseguiu, cavando uma nova sepultura no setor mais antigo, onde as raízes das árvores antigas invadiam o solo como tentáculos subterrâneos. Cada pá de terra removida ecoava com um som abafado, e o suor escorria por sua testa, apesar do frio crescente. Foi então que ouviu o primeiro indício, um sussurro distante, como folhas secas sendo arrastadas, mas sem vento para movê-las. Ele pausou, lanternando ao redor. Nada. Atribuiu ao cansaço, mas o coração batia um pouco mais forte. Continuou o trabalho, descrevendo mentalmente o local para si mesmo. As estátuas de mármore desgastadas pelo tempo, com faces erodidas que pareciam sorrir ironicamente na penumbra. O cheiro de umidade intensificava, misturado a algo metálico, como sangue antigo. À medida que a noite avançava, os sussurros ganhavam forma. Pareciam vozes baixas, murmurando palavras ininteligíveis, vindas de trás de um mausoléu próximo. João se aproximou devagar, o feixe da lanterna cortando a escuridão como uma lâmina. Ali, na base da estrutura de pedra fria,
Ele viu marcas frescas no chão, arranhões finos, como se unhas tivessem raspado o metal da porta enferrujada. Seu estômago revirou. Ele conhecia as lendas urbanas do lugar, histórias de uma mulher loira, supostamente uma alma penada de uma atriz falecida nos anos 1920, que aparecia para os solitários, sussurrando segredos que enlouqueciam os ouvintes. Mas João era prático. Balançou a cabeça e voltou ao trabalho. A tensão crescia organicamente. Agora, os sussurros pareciam mais próximos, circulando ao seu redor como um vento invisível. Ele sentiu um toque gelado em seu ombro, leve como uma brisa, mas sem ar se movendo. Virou-se bruscamente e, por um instante, jurou ver uma silhueta pálida no canto do olho, desaparecendo atrás de uma lápide. O coração acelerou e ele murmurou uma prece baixa, apertando a pá como uma arma. Os sons evoluíam. Agora, um gemido baixo, inumano, como um choro abafado vindo do solo. Ele parou de cavar, ouvindo com atenção. Vinha da sepultura que acabara de abrir? Não, impossível. Mas o medo psicológico se instalava. O medo do que não se via, apenas se sentia. João começou a questionar sua sanidade. Seriam ecos de sua própria mente, cansada de anos enterrando corpos? O clímax veio quando, ao se abaixar para pegar uma ferramenta caída, ouviu um grito inumano ecoar pelo cemitério agudo, como unhas arranhando metal amplificado. Ele se ergueu, lanternando freneticamente. Ali, a poucos metros, a porta do mausoléu rangeu sozinha, abrindo-se devagar. Dentro, na escuridão absoluta, olhos brancos brilhavam, fixos nele. João congelou, o terror puro invadindo cada fibra. Ele correu, tropeçando em raízes, o som de passos leves o seguindo, sussurrando seu nome em uma voz rouca. Chegou ao portão principal ofegante, sem olhar para trás. No dia seguinte, João pediu demissão. Alguns dizem que ele ainda ouve os sussurros em noites quietas, questionando se era real ou ilusão. Mas o cemitério permanece, com suas lendas vivas, deixando a dúvida. E se as almas realmente sussurram segredos aos que ousam escutar? Primeiro, relato. Segundo relato. O enfermeiro. Agora, mudamos para outro local real e infame. O Hospital Matarazzo, em São Paulo, um complexo abandonado desde os anos 1990, famoso por suas lendas de espíritos de pacientes que nunca partiram. Seus edifícios imponentes, com fachadas neoclássicas rachadas e aive rastejando pelas paredes como veias expostas, exalam um ar de decadência. Os corredores internos são longos e estreitos, com pisos de azulejos sujos que ecoam passos solitários, e quartos vazios onde camas enferrujadas ainda guardam marcas de lençóis antigos. O ar é pesado, com um cheiro de desinfetante velho misturado a mofo, e as janelas embaçadas filtram a luz da lua em padrões fantasmagóricos. Era ali que Maria, uma enfermeira experiente de 40 anos, com mãos hábeis e um sorriso cansado, trabalhava no turno da noite em um anexo ainda operacional, mas vizinho ao setor abandonado. Maria começava sua ronda com rotina, checando pacientes idosos em quartos iluminados por lâmpadas fluorescentes piscantes, o zumbido constante delas como um mantra hipnótico. O hospital, outrora um dos mais luxuosos do Brasil, agora carregava histórias de cirurgias mal-sucedidas e almas presas. Ela caminhava pelos corredores, sentindo o frio que se infiltrava das partes abandonadas, onde lendas urbanas falavam de uma dama de branco, uma enfermeira falecida que vagava, cuidando de pacientes invisíveis. Maria ria disso durante o dia, mas à noite, sozinha, o riso morria. A atmosfera se construía devagar. Naquela noite, o elevador antigo rangeu ao parar no andar errado, o subsolo abandonado. Maria apertou o botão freneticamente, mas as portas se abriram para a escuridão total. Um sopro de ar gelado a envolveu, carregando um sussurro baixo, como um nome sendo chamado. Ela saiu, lanternando com o celular, revelando paredes úmidas com grafites antigos e portas de metal trancadas. Nada de terror imediato, apenas o desconforto crescente de estar onde não devia. Voltando ao andar superior,
Os indícios sobrenaturais surgiam. Um monitor cardíaco apitando sozinho em um quarto vazio, o som de rodas de maca rolando no corredor adjacente, mas sem ninguém lá. Maria sentiu um arrepio, atribuindo ao vento, mas o medo psicológico se instalava. O pavor do invisível, de algo observando. Ela se lembrava das lendas. Pacientes que morreram em experimentos médicos nos anos 1940, seus espíritos ecoando dores não resolvidas. A tensão aumentava. Agora, sussurros vinham dos dutos de ventilação, como vozes pedindo ajuda em tons desesperados. Maria parou em um quarto, sentindo uma presença atrás dela, um toque frio em seu braço, como dedos gelados. Virou-se, nada, mas o som evoluía. Um choro baixo, inumano, misturado a unhas raspando as paredes, como se alguém tentasse escapar. Seu coração disparou. Ela correu para a sala de enfermagem, trancando a porta. Ali, sozinha, ouviu batidas suaves na janela, do lado de dentro. O clímax explodiu quando, ao checar um paciente idoso, o homem acordou gritando, apontando para o canto escuro. "Ela está aí, a dama!" Maria virou-se e viu. Uma figura branca, translúcida, com olhos vazios, estendendo a mão. Um grito ecoou e o quarto mergulhou em escuridão. Maria fugiu, tropeçando nos corredores, os sussurros a perseguindo como um coro de almas perdidas. No amanhecer, Maria relatou o incidente, mas ninguém acreditou. Ela deixou o emprego, mas os sussurros persistem em seus sonhos. Era real ou loucura? O Hospital Matarazzo guarda seus segredos, deixando a ambiguidade. E se as almas dos esquecidos ainda buscam cuidado?